como engenheiro geotécnico, me formei na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, em 1974, numa época na qual vários competentes colegas geotécnicos também se formaram. Tivemos todos o privilégio de ser alunos de grandes professores de geotecnia, dentre eles o meu pai, o Vitor de Mello, e isso gerou uma elite, vamos falar assim, hoje atuando com muita galhardia aqui no Brasil e aí no mundo da consultoria. Daí eu fiz uma pós-graduação a nível de mestrado em Londres, no Imperial College, e trabalho em consultoria no início da minha carreira junto com o professor Vitor de Mello e depois com, digamos, escritório próprio ao longo dos últimos 40 anos. Nessa atuação, eu me dedico a trabalhar, vamos falar assim, na geotecnia bem aplicada, ou seja, zelar por situações de obras especiais que mereçam atenção em detalhes da aplicação da geotecnia, em obras de túneis, em obras de barragens, em obras de barragem de rejeitos, em obras de taludes importantes, em obras portuárias, em obras de aterro sobre solos moles, enfim, sem uma especialização mais focada. Eu trabalhei muito em barragens, sendo barragens um dos tópicos, digamos assim, que eu elenco como muito interessantes. Dentre essas barragens, trabalhei bastante em barragens nessa particularidade de sua fundação, que são os arenitos brandos, objeto do livro. E o contexto do livro é muito interessante, porque a estrutura do livro foi concebida pelo Dr. Carlos Manuel Niebli e Guido Guidicini, dois colegas de altíssima competência, inclusive coautores entre si de um outro livro-texto muito importante na história da geotecnia aplicada do Brasil, um livro de estabilidade de taludes, e eles conceberam esse projeto de um livro focado na fundação de barragens em arenitos brandos, tinham todo um trabalho enorme feito, mas consultoria e outras atividades impediam eles de fechar o livro. Nessa atuação de barragens, eu passei a trabalhar muito em situações de junta de consultores, principalmente com o Carlos Niebli, quando veio o convite dele para que eu viesse a me agregar ao time, trazendo uma contribuição mais do ponto de vista de geotecnia para o livro, e então eu digamos assim, inseri num grupo que já tinha uma estrutura de livro concebida, avançada, e digamos, nos últimos 3 anos e meio, a gente se dedicou a fechar o livro que finalmente lançamos, ou estamos em processo de lançamento. Então, ele é um livro que apresenta conceitos, embasa os argumentos, as conceituações apresentadas, mas ele é um livro que traz muito da experiência prática do Guido Guidicini, do Niebli e minha, no desafio que é construir obras em fundações com arenitos brandos. Então, a gente relata bastante situações vividas em obras, tipo de soluções dadas. É um livro focado a ajudar o engenheiro que está no campo, a enriquecer o aluno, o estudante que está se interessado em perseguir conhecimento em barragens. Não é uma tese de doutoramento, não é o fruto de uma pesquisa, de uma nova conceituação. Ele é uma aplicação sólida para fazer obras bem feitas nesse difícil tipo de rocha de fundação.
o livro está sendo impresso e vai começar a ser distribuído no começo de agosto. Então, estamos justamente nessa fase intermediária entre ter apresentado o livro para a comunidade, para os colegas, e estar disponibilizando o livro que vai ser agora em agosto.